bem-vindos a mais um Em Nuvem com Vera Ângelo. Nosso programa tem como objetivo traduzir para o português os assuntos do mediquês, né? Eu falo que muitas vezes a gente não consegue compreender esses temas e a gente quer que a divulgação dos assuntos sejam de interesse de todos e todos possam participar. Hoje a gente trouxe um assunto que tem nos afligido muito, que é a questão da alergia e intolerância. Nós temos observado um aumento enorme de pacientes que se dizem alérgicos ou intolerantes a tudo. Então nós trouxemos hoje dois convidados muito especiais, doutora Luciana Matoso, que é gastroenterologista e nutróloga, e doutor Roberto Souza Lima, que é alergologista, tá vendo? Até gaguejei, e imunologista, mas vai pro alergo que já tá bom, né? Então gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho pra gente. Eu sou Luciana Matoso, como a doutora Vera, né, já falou. Sou gastroenterologista, trabalho aqui com a doutora Vera na clínica e nutróloga. E eu acho esse tema extremamente pertinente, né? Uma vez que a gente tem visto cada vez mais no consultório pacientes queixando, né, sintomas aí relacionados às vezes à intolerância alimentar, que se confunde um pouco com a alergia alimentar. E isso gerando às vezes um prejuízo muito grande para os pacientes, né, Vera? Uma vez que a gente sabe que esse diagnóstico gera restrições alimentares que podem levar muitas vezes a transtornos alimentares, estados de desnutrição. Um sofrimento muito grande, né, Roberto? Exato. Então se torna muito importante, né, Roberto, a gente conseguir distinguir muito bem a intolerância, a alergia, para a gente buscar sempre o diagnóstico correto desses pacientes, né? Bom, meu nome é Roberto Souza Lima, eu sou médico alergista há 36 anos, de uma família de vários alergistas, né? E realmente esse tema é muito interessante, a gente vê exatamente essa confusão entre alergia e intolerância. E isso tem prejudicado muito a sociedade, principalmente as crianças, porque muitas vezes as mães retiram os alimentos porque ouviram nas redes sociais que aquele alimento faz mal e muitas vezes nem fez um diagnóstico, nem fez um exame, nem fez um teste e fica simplesmente seguindo, né? Os influencers, que muitas vezes são influencers negativos, né? Então acho bem propício essa nossa reunião aqui. Eu acho que às vezes os influencers, igual você falou, a mídia, ela tem mais força para as pessoas do que a própria informação. Então esse nosso objetivo é exatamente isso, trazer uma informação de qualidade, que as pessoas se sintam confortáveis e entendam, né? O que os filhos estão passando, o que os pacientes estão passando, das alergias mais importantes, mais comuns em adultos, crianças, o que o senhor tem visto? Na criança, disparado, as alergias ao leite de vaca e à clara de ovo. Mas a gente tem visto, né, principalmente muita alergia à banana, muita alergia a trigo, a soja, quer dizer, estão aumentando as alergias. Já no adulto não, a gente vê mais o amendoim, as castanhas, né, Pará, castanha de caju, e também alguns alimentos que não são tão raros assim, mas estão aparecendo. Mas disparado, por exemplo, na criança é o leite de vaca e a clara de ovo, porque são os primeiros alimentos que são introduzidos na dieta da criança, né? Sim. Já puxando para o nosso lado da intolerância, né, alimentar, é uma confusão muito grande, né? Ou a alergia à lactose, né, a intolerância à proteína do leite. Então, é muito importante distinguir isso, né? Que a gente não tem alergia à lactose, né? Exato. Então, a intolerância à lactose é a intolerância mais comum no adulto, né? Não é tão comum na criança. Na criança é a alergia à proteína, né? Como o senhor mesmo falou. E os diagnósticos, eles são diferentes, né? Os sintomas, eles são diferentes, né? A intolerância alimentar é muito relacionada a uma dificuldade de digestão daquele alimento, de absorção daquele alimento ali no intestino. Então, geralmente, os sintomas são mais gastrointestinais, né? E diferente da alergia, em que a gente pode ter sintomas fora do trato digestivo, não é isso? Porque, na verdade, a alergia é um quadro de uma hipersensibilidade, é um quadro de sensibilidade que a gente tem a um determinado alimento. O que dá alergia no alimento é a proteína, não é, por exemplo, uma enzima, uma falta de enzima, por exemplo, igual a lactose. Então existe muita confusão, eu tenho uma alergia à lactose. Não existe alergia à lactose, existe uma intolerância, porque o organismo não consegue, ela falou, digerir o açúcar, que vai se transformar, né, através da enzima lactase, se transformar em glicose no intestino.
Então, muitas vezes, é só sintomas digestivos, né? Exatamente. Já, por exemplo, uma alergia ao leite de vaca, não. Você pode ter de um quadro simples, por exemplo, de uma urticária, da criança empolar, tem dermatite, por exemplo, no rostinho, dermatite atópica, até um quadro grave de anafilaxia, né? Então, é um quadro que pode ter sintomas não só digestivos, com diarreias, vômitos, mas também de pele, de respiratórios, um quadro mais grave, mais florido, né? Eu tenho visto muitas mães, por exemplo, a criança tem a PLV, né, alérgica ao leite de vaca, e a mãe precisa de fazer essa restrição. É necessário mesmo? É porque é o seguinte, se a criança está no aleitamento materno, quando a mãe toma um copo de leite de vaca, por exemplo, vai passar através do leite materno para a criança. Então, quando você suspeita, se você fala, olha, mamãe, você vai tirar o leite materno seu, não vai tomar o leite de vaca e continuar amamentando a criança. Porque quando a criança é muito pequenininha, não tem como você testar, né? Você não tem como fazer uma dosagem de GE, que é a imunoglobulina E específica do leite, você não tem como fazer um teste cutâneo. Então, qual que é a primeira coisa? Olha, mamãe, para de tomar o leite de vaca e continua amamentando sua criança. Melhorou a diarreia, melhorou os vômitos, melhorou. Então, é bem provável que seja, né? Agora, também, por outro lado, a gente vê que muitas reações que são alérgicas, que a gente chama não são mediadas por IgE. E aí eu até passo a bola para vocês, que a gente vê mais, são aquelas enterocolites, né? Que a criança tem sangue nas fezes, diarreias com sangue, as mães entram em pânico e a gente tenta acalmar. Não, isso vai passar. Quando chegar antes de 1 ano de idade, a criança já melhorou a diarreia com sangue e tal, né? Mas isso aí a gente fala, aí que a gente precisa do apoio dos gastros. Gente, olha, vamos conversar, deixa eu mandar para um gastro para observar. Quer dizer, é uma reação alérgica, mas não é mediada por essa IgE, entendeu? Sim. É importante, né, igual o senhor falou aí em relação a restrições na infância, né? A alergia à proteína do leite de vaca, eu passei por essa situação, né, com o meu bebê. Não é um diagnóstico fácil, né? Assim, para a família, para o bebê e para quem passa por isso. Do mesmo jeito que na fase adulta, a gente também com as intolerâncias alimentares, às vezes a gente tem muita dificuldade de identificar qual tipo de intolerância, né, Vera? Então, geralmente, os pacientes têm sintomas variados e, às vezes, têm intolerâncias múltiplas, a múltiplos carboidratos, né, que são os alimentos mais comuns de dar intolerâncias alimentares. E na intolerância, muito diferente da alergia, como você falou, os sintomas são dose dependentes, diferente da alergia, né? Que o contato, Exatamente. Uma vez contato sensibilizado, a chance daquilo ali evoluir de uma maneira mais grave é muito maior, Exatamente. né? É aquele negócio da própria lactose, né? O leite não, uma simples gota pode provocar uma anafilaxia, tá? Enquanto que a intolerância não, se você toma um pouquinho, às vezes a pessoa não tem nada, né? Exatamente. Entendeu? Mas eu concordo com você quando você fala esse negócio de intolerâncias, é o modismo, por exemplo, do glúten, né? Hoje, a pessoa é rotulada e a gente vê isso muito nas redes sociais. Não, isso é glúten. Então vira uma panaceia, né? Quer dizer, se você tem enxaqueca é glúten, se você tá... É claro que o glúten, como tem um carboidrato, ele é bem calórico e tudo mais. Mas nisso você chegar e falar nisso é alergia ao glúten, entendeu? As pessoas começam a propagar aquilo, aí você vê muitos adultos comendo poucas variedades de alimentação e crianças desnutridas, gente. Eu acho isso uma coisa absurda, você receber no seu consultório crianças desnutridas comendo só arroz com peito de frango, porque há uma suspeita de multi-alergias, né, a vários alimentos e, na verdade, às vezes não tem nenhuma alergia. Eu acho que isso, o que a gente tem recebido no consultório é um absurdo, né? Eu falo que surgiu até um transtorno restritivo, evitativo, né? Em português chama TAR, em inglês chama ARFID. E tá um absurdo, porque o que aconteceu? No pós-pandemia, as pessoas ficaram dentro de casa, as escolas começaram a observar o que comem, começaram a restringir aquele excesso de informação ruim, né? E você tem atendido muito, Luciana? O que você está achando dessas restrições? Tenho atendido muito, pacientes que vêm com estado nutricional comprometido, né? Pacientes que vêm emocionalmente comprometidos, porque a gente sabe que a alimentação não é só a nutrição, né? Existe um componente de socialização, de prazer, né? Exatamente. E são pacientes que eles perdem o prazer de comer, eles perdem o prazer de estar, né, convivendo com outras pessoas e chegam à desnutrição mesmo. E aí a gente vê que, na verdade, isso às vezes é um transtorno muito mais funcional, que é que a gente fala, que é ligado, né, a um transtorno depressivo, a um transtorno de ansiedade, pacientes que têm uma hipersensibilidade, uma vigilância maior de sintoma, do que propriamente de alguma intolerância. E o grande problema é que isso é muito corroborado hoje pelas redes sociais,
né? E aí o paciente tem aquela aprovação daquilo que ele sente nas redes sociais e no Google, e aí é muito difícil da gente quebrar isso. Então, eu acho que é muito interessante. Nós vamos dar uma paradinha para os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Ok.